Bom, vamos lá, estamos falando então de personagem Gideão. Deixa eu te falar. Deus usa os pequenos para grandes feitos. Se você puder, anota aí. E se você crê, coloca aí o nosso amém, o nosso emoji para você participar. Eu já disse, é um posicionamento no mundo espiritual, ok? Então, coloca o seu amém aí se você crê nisso. Deus usa os pequenos para grandes feitos. Essa é uma grande lição da história de Gideão, ok? Então, hoje nós vamos ver Gideão e o poder de confiar no chamado de Deus. Essa é a pegada hoje, é sobre isso que nós vamos falar, tá bom? Gideão, um homem comum que foi escolhido por Deus para realizar algo extraordinário. Gideão, quando ele olhava para si, ele não se via capaz de grandes feitos, ok? Não se via capaz. Eu não sei quantos de vocês aqui hoje olham para si e falam, não, eu sou pequeno, eu não sou capaz disso. E você talvez olhe para outras pessoas e diz, não, fulano é grande, não, fulano tem capacidade, não, fulano coisa, eu não, eu tenho que me recolher à minha insignificância. Eu não sei quantos de vocês, e quero te dizer que aqui está uma pessoa que já pensou sobre isso. Ser um incapaz de gerar alguma coisa boa que fosse, né? Quando aquele texto, mas pode vir algo de bom de Belém, mas pode vir algo de bom do Resende, né? E aí... durante muito tempo eu me sentia dessa forma. Eu vou dizer algo para você. Eu não uso o meu nome de registro, né? Quando eu era pequeno zoavam muito e tal, então eu não usava esse nome, mas o meu nome, prometa não rir, por favor. Então o que acontece? Meu nome de registro é Ormindo. Tu não pode rir, viu? Ormindo. Pois é. Gente, eu na minha infância, na minha adolescência, e logo ali no começo da minha vida adulta, eu não me sentia capaz de grandes coisas, de grandes... eu na verdade, eu me sentia... Eu tinha uma timidez absurda, eu tinha uma dificuldade de falar em público. Eu jamais podia imaginar que um dia eu ia estar aqui, ó, fazendo live, né, falando para pessoas, palestrando, ministrando. Gente, escrever um livro, né, palestrar, ministrar, toda semana a gente está palestrando. Eu nunca me vi dessa forma. Eu não me sentia capaz. Como eu vou assumir o compromisso de fazer uma live todos os dias, aonde eu vou arrumar assunto para falar tanto todos os dias e levar uma mensagem transformadora? Quem sou eu? Eu pensava assim, o Ormindo pensava assim. E aí Deus faz algo maravilhoso na minha vida, onde nasce o Resende. Quem é o Resende? O Resende é esse cara aqui, é o mesmo, só que o nome é diferente, porque o meu nome é Ormindo Resende de Carvalho Neto. E aí o Resende, assim como aconteceu, a gente já falou com alguns personagens que mudaram o nome, que Deus passa a chamar de um outro nome, e aí o Senhor começa a fazer algo extraordinário na minha vida. Eu me identifico muito com o Gideão, que se sentia um incapaz, capaz de realizar grandes feitos. Mas aí o que acontece? Lá em Juízes 6:12, a Bíblia diz que o Senhor diz para Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso. Homem valoroso? O próprio Gideão falou, não, você está falando com quem? Valoroso eu? E o próprio Gideão tinha uma dificuldade de entender o próprio valor que tinha. E talvez você que está aqui com a gente hoje não consiga reconhecer o valor que você tem e a capacidade que você tem de liderar uma guerra, como aconteceu com o Gideão. Talvez você diga, não, isso não é para mim, eu não sou capaz. Eu não sei se hoje você está com uma dívida financeira, eu não sei se você está mergulhado numa estagnação financeira, eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje, mas o que eu quero te dizer é que hoje o Senhor te chama para liderar uma guerra, ok? Para liderar uma guerra, aonde não é na força do seu braço,
ok? Deus gosta desse tipo de coisa, Deus gosta. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, o Senhor te escolhe para se levantar, e você mesmo, que não se via capaz, e outras pessoas que talvez convivessem no seu meio e dissessem, não, isso aí não vai dar em nada, isso aí é isso aí mesmo, e está no limite e tal, e o Senhor gosta desse tipo de coisa, e é o que Ele faz com Gideão, quando Ele diz, o Senhor é contigo. Na verdade, essa é a única coisa que nós precisamos. Eu não sei o quanto você está endividado, quanto você está estagnado, que tipo de problema você está. Às vezes você está com um problema com relacionamento com o seu cônjuge, vocês não combinam na questão financeira, por exemplo. Eu não sei qual é a sua guerra, mas se você entender o tamanho do desafio que Deus dá para Gideão e diz, eu sou contigo, presta atenção, fica tranquilo, não importa qual é o tamanho do seu problema, o que importa é que eu esteja contigo. É isso quando o Senhor diz, o Senhor é contigo, homem valoroso, porque Deus vê, a forma de Deus nos ver é diferente do que nós mesmos nos vemos. Deixa eu te dizer, o que seu pai disse que você era, o que sua mãe disse que você era, o que seu marido, sua esposa disse que você é, o que seus vizinhos, seus amigos, não importa, nem você tem plena consciência de quem de verdade você é. Quando Deus diz para Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso, o Senhor já está falando no potencial de Gideão. O potencial que ele tem para realizar. Eu posso dizer que nós estamos aqui e poucos de nós aqui têm plena consciência do potencial que nós estamos. Poucos de nós. Os desertos que nós enfrentamos, as dificuldades que nós passamos, eles têm a capacidade de nos preparar para algo muito maior. O problema é que muitos desanimam, aceitam as mentiras contadas. Bom dia, Henrique. Por pai, por mãe, às vezes, mesmo nos amando, eles criam crenças em nós, o marido, esposa, sabe, o chefe, e a gente vai acreditando nessas mentiras e vai matando aquela pessoa que Deus, aquela história que Deus fez para que se cumprisse. Então, quando Deus aparece, Deus diz a Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso, ele está falando sobre o potencial. Assim como Pedro, quando Pedro havia negado Jesus e o Senhor pede para ele apacentar as ovelhas, ele não está falando com aquele Pedro covarde que negou Jesus 3 vezes. Ele está falando com aquele Pedro que anos depois morreria pela mensagem do Evangelho e nem se sentiu digno de morrer da mesma forma que Jesus. É com aquele Pedro. O Senhor já está falando no potencial total. Paulo, na verdade, ele não está falando com aquele Paulo covarde que perseguia cristãos e maltratava cristãos. Não, ele está dizendo com aquele Paulo, autor da maioria dos livros da Bíblia. O Senhor gosta disso, ele gosta, ele não procura capacitados, né? Ele na verdade, ele não procura capacitados, ele não escolhe capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, o coração de Gideão, né? O Senhor conseguia ver o coração de Gideão, conseguia entender qual é o potencial dele e disse para ele, homem valoroso. O próprio Gideão falou, o senhor está brincando? Como é que está o seu, como é que está aí? Eu acho que o senhor tá fazendo graça comigo. Importante que a gente entenda hoje, todos vocês que estão aqui precisam entender isso. Gideão se via como alguém pequeno e insignificante, mas Deus o chamou para liderar Israel e derrotar os midianitas. Apesar das suas inseguranças, eu não sei quais são as suas inseguranças. Quando eu diga para você assim, nós vamos formar um exército e nós vamos levar para longe, nós vamos acabar com essa maldição do endividamento e da estagnação financeira. Quem lhes fala aqui é alguém que há muitos anos atrás, na minha adolescência, logo no começo da minha fase adulta, não se sentia capaz de falar em público, de levantar e de liderar movimento nenhum. E eu quero te dizer que talvez você esteja aqui hoje e não se veja como um soldado, mas eu quero dizer que você é
um soldado. O fato de você estar aqui disciplinado, buscando se capacitar, isso mostra, você está se posicionando e Deus vai lhe capacitar. Não é sobre a sua força, mas o Senhor vai lhe capacitar. E você não só vai resolver os próprios problemas, os próprios desafios, como vai ajudar outras pessoas a resolver os delas. Eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai ter um movimento forte, principalmente com base em igrejas desse país, ajudando o povo de Deus a se livrar de problemas financeiros, ok? E da estagnação financeira e vivendo as promessas, aquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Eu tenho certeza disso. Então, apesar das suas inseguranças, Gideão obedeceu e com apenas 300 homens alcançou a vitória milagrosa. Gente, essa história é linda, porque quando Gideão, primeiro ele fica na dúvida se aquela voz é do Senhor. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu quero dizer que eu já senti, né? E eu me lembro de várias orações que eu já fiz e disse: Senhor, o problema não é lhe obedecer. O problema é saber se essa voz é sua, se é da minha carne, se é o inimigo. Esse que é o problema. E Gideão tinha a mesma insegurança, tanto que ele pede ao Senhor: Senhor, me dá sinais de que essa orientação é sua. O problema não é te seguir, o problema não é entender que não é na minha força, o problema é entender que essa direção vem do Senhor, que não é a minha carne gritando, que não é meu ego gritando. Se você tem essa dúvida, já teve, já pensou isso, coloca a mãozinha aqui, o amém. Gente, comenta, compartilha, reage para o Instagram entender que esse conteúdo é relevante e levar o mais longe possível. Ontem, a nossa live com o pastor Josué, Ariane Marques, Casal Cheio da Graça e muitas outras pessoas caiu várias vezes, pelo menos 3 vezes. E a gente percebeu que algumas palavras que a gente usa, o Instagram derruba a gente, corta, ele não ajuda, não permite que a gente cresça de uma forma natural. Talvez se eu estivesse aqui falando um monte de besteira, o Instagram estaria entregando isso muito longe. Mas então, se você puder, compartilha, ajuda a gente a chegar o mais longe possível. Vamos encorpar esse exército. Então, essa dificuldade, né, Henrique, você disse que tem também, e aí eu também, a gente vê, sabe o que eu acho lindo na Bíblia? Deus não se preocupou em esconder, em jogar para debaixo do tapete as falhas e pecados. Davi foi infiel, Davi ele traiu a sua esposa, Davi traiu o seu, mandou matar, foi o responsável pela morte de Urias, ele trai Urias com Betseba. A gente vai ver que Abraão mentiu que Sara não era sua esposa. A gente vai vendo várias pessoas, eles erraram, isso não foi empurrado para debaixo do tapete. Gideão, por exemplo, ele se via como um homem fraco e ele não tinha Deus falando com ele, e ele não tinha convicção de que era ali Deus falando com ele. Muitos de nós sentimos isso. Isso é bom para mostrar para nós, de novo, Deus não busca, não está querendo buscar aqueles que já estão capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então, isso é muito importante. Então, Gideão, depois de tudo, tem uma hora que ele topa a guerra, mas ele quer ir para a guerra com mais de 30 mil homens. E Deus vai diminuindo, falando: não, isso é muito, pode diminuir, e pode diminuir, e pode diminuir. E ele vai para a guerra com 300 homens. Gente, é uma coisa que você fala assim: não, como pode? Isso não é possível. Como eu vou para uma guerra? O outro lado tem tem milhares de soldados, eu tenho 300, e como eu vou vencer? E Deus quis deixar muito claro que não era Gideão, não era estratégia, não era o exército dele que era maior, era o poder do Senhor. Então, o que eu quero te dizer é que essa guerra que você está enfrentando, talvez você olhe e diga: não, gente, você não está entendendo, eu não vejo saída, não tem condição, não, eu tenho uma dívida aqui impagável. Então você acha que a situação de Gideão era fácil? Com 300 homens guerrear contra um exército bem preparado, com milhares de homens, e Deus diz para ele: vai embora, vai nessa sua força aí. Você acha que a situação de Gideão era mais fácil? E ali era uma questão de vida ou morte, porque era uma guerra. Aqueles homens não estavam ali de brincadeira, eles iam matar Gideão e todo o seu exército. E ele marcha para cima. Então vamos entender essa questão e entender
Quando a gente é obediente, faz aquilo que Deus nos direciona, é no poder dele. É no poder dele que nós vamos vencer isso. Então, Deus usa aqueles que se acham pequenos ou incapazes para realizar grandes feitos. Não é sobre o que temos, mas sobre quem está conosco, ok? Com Deus o impossível se torna possível. De novo, por isso que eu digo que a questão financeira, a base é espiritual, o meio dela é emocional e lá em cima tem o natural. É isso que você vai aprender nesse livro. Você nunca viu você nunca viu esse conteúdo, você nunca viu alguém tratando finanças dessa forma como nós tratamos nesse livro. Esse conteúdo que o Senhor nos inspirou, nos deu, para mostrar que nós precisamos sim de questões naturais, ok? Mas a base é espiritual. A base é espiritual. Então Gideão precisou de soldados, mas ficou na casa de 300, não era 30 mil como ele tinha imaginado. Com 300 Deus deu a vitória para ele, porque a base é espiritual. O Senhor olhou para ele e disse, homem valoroso. A pergunta que eu quero te fazer hoje é, será que Deus olha para você e diz, Ingrid, mulher valorosa, Cíntia, mulher valorosa, Henrique, homem valoroso? O Senhor está olhando para você e está dizendo, homem e mulher valorosos, porque não importa quanto de dinheiro que você tem na conta, não importa qual é a sua renda, não importa. Se o Senhor te chama para a guerra, é Ele que vai te dar a vitória. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui, se posiciona no mundo espiritual. Então, assim como Gideão, muitas vezes nós subestimamos o que Deus pode fazer em nossas vidas, porque focamos em nossas limitações. Deus nos chama a confiar nele e agir com fé. Foi isso que Gideão fez e essa é a grande lição que nós devemos ter com Gideão. É isso que esse homem nos ensina. Um homem que se considerava pequeno, incapaz, que olhava para os próprios recursos e dizia, o que eu tenho não dá para cumprir a missão. E o Senhor estava com ele. É isso que nós precisamos entender. O Senhor está contigo. Então, querido, pode ficar tranquilo. Se você quiser saber mais sobre a história de Gideão, está lá em Juízes de 6 a 8. Vale a pena você conhecer e mergulhar nessa história de Gideão, que nos ensina lições muito valiosas de fé, obediência e coragem. E é muito importante. Lá em Juízes 6, 12... fica uma lição muito clara, que Deus vê além das nossas limitações, como a gente está falando. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso. Foi isso que ele ouviu. Então, é muito importante que a gente entenda que Deus vê além das nossas limitações. Para de olhar para quem você tem. O Senhor está olhando para aquele potencial que você tem, e se tem alguém que sabe, ele sabe. O Gideão se via fraco e incapaz, mas Deus o chamou de homem valente. Antes mesmo dele agir como tal, presta atenção, ele nem deu o passo e Deus já chama ele de valente, porque Deus, ele conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Então ele já sabe. Assim como eu disse, como Pedro, quando Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas, ele conhecia o potencial de Pedro e como Pedro trataria aquela missão. Não aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes precisou passar por aquilo para despertar o potencial que ele de fato tinha. O seu deserto, a sua dificuldade, a sua dívida, a sua estagnação, o fato de você olhar para o lado e ter olhar e falar, não, a minha vida não desenvolve, as coisas não acontecem, isso tem o papel de te transformar, de te preparar, de te lapidar, para que você possa viver o potencial que Deus já viu que você tem. Deus também fortalece os inseguros e os capacita, né? Então é muito importante que a gente entenda isso. Lá em Juízes 6, 15 e 16, ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo,
tu ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Presta atenção, Deus está olhando para você e está dizendo assim, você vai ajudar muitas pessoas a saírem dessa situação do endividamento, da estagnação. Você vai abençoar famílias inteiras. E você está olhando e dizendo assim, quem, Senhor? Eu? O senhor não está entendendo, eu estou endividado, eu estou estagnado, talvez eu esteja desempregado. O senhor não está entendendo. E o Senhor está dizendo para você, meu irmão, não é sobre o que você tem, não é sobre o que você consegue enxergar, mas eu sou contigo. Né? Eu capacito os escolhidos e eu te escolhi. Se você está entendendo, coloca o amém aqui, coloca eu creio, eu recebo. É isso que o Senhor está dizendo na sua vida. Então, Gideão estava cheio de dúvidas e inseguranças, mas Deus prometeu estar com ele. Quando nos sentimos fracos e incapazes, ok? Devemos lembrar que nossa força não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Gideão nos dá essa grande lição. Ele se via como pequeno, fraco, ok? Mas o Senhor disse, eu sou contigo. Presta atenção, é a única coisa que nós precisamos. Por isso, nesse livro de finanças, a gente traz sim conceitos financeiros, a gente traz assim, a gente diz da importância de ter um orçamento, a gente diz da importância de ter uma planilha, a gente fala sobre isso, mas a gente fala também da questão emocional e de tudo que nós carregamos, e nós falamos da importância de estar na presença de Deus, de ser fiel, de dizimar, de ofertar, de cultuar, de servir na igreja, de ter seu tempo de oração, ok? O quanto isso é importante, porque o que você precisa é que o Senhor esteja contigo, o resto, fica tranquilo, fica tranquilo. Então, tem uma outra lição que Gideão nos ensina, que antes de vencer fora, é preciso vencer dentro. Presta atenção nisso. Antes de vencer as suas dívidas, antes de vencer a sua estagnação, antes de romper, antes de fazer crescer o seu patrimônio, nesse livro a gente fala de um iceberg. Existe aquilo que é visível, é o seu patrimônio, é a sua conta, é a sua renda, ok? Isso é o visível. Mas antes, para que isso tenha uma transformação real, não seja circunstancial, momentânea, você precisa trabalhar desde a base. Existe a maior parte do iceberg, ninguém vê. Isso nós tratamos como a sua área espiritual e a sua questão emocional. A primeira vitória não é fora, é dentro, não é visível. Assim como acontece com os atletas de alto rendimento. Eles ganham uma medalha, não é no dia da prova em si, mas em todo o preparo. Né? Um grande treinador americano dizia que não é o desejo de vencer que faz um vencedor, mas o desejo de se preparar. Então presta atenção, a grande luta que esses homens venceram, esses atletas, foi o horário que eles acordavam, a comida, a atividade física, foi ali que eles ganharam a medalha. Não é a vontade de vencer, porque vontade de vencer todos os atletas têm, mas é a vontade de se preparar, disciplina. Alguns aqui estão comigo desde lá da outra série, do Cativeiro Financeiro à Terra Prometida. Essa vontade, essa disciplina, é isso que vai gerar a sua transformação de verdade. E é bom que você entenda disso. Então, a nossa vitória começa dentro, assim como um atleta. Então, Juízes 6, 25, 26, o texto diz, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cume deste lugar forte. Antes de libertar Israel dos midianistas, Gideão precisou destruir os altares de ídolos em sua própria casa. Isso ensina que antes de enfrentarmos desafios externos, de pagar as dívidas, de vencer a estagnação, nós precisamos arrumar a nossa vida espiritual, emocional, natural e remover qualquer obstáculo que nos afaste de Deus. Então, assim, é preciso ter uma planilha, é preciso abandonar o hábito de maratonar no Netflix, é preciso que nós assumamos, né, uma forma de viver mais alinhada
alinhada com a vontade de Deus. A primeira luta que a gente vence é nos bastidores, assim como um atleta de alto rendimento. Então eu vou comer o que eu não gosto, eu vou acordar na hora que eu não quero, eu vou fazer atividade que eu não gosto, ok? Eu vou fazer isso tudo. Dali, lá fora, as pessoas vão falar, nossa, o que aconteceu com a Edna? Meu Deus, o que aconteceu com a Ingrid? Meu Deus, o que aconteceu com a Eliezer? De repente, a vida deles mudou. De repente, o de repente para algumas pessoas é um processo de mudança e transformação. Então Gideão nos ensina isso. Antes de vencer a guerra com os midianitas, ele vence dentro da casa dele. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. E ele declara a guerra, aquela forma de viver, aqueles ídolos que eles tinham então, e se transforma. Então é muito importante que a gente possa entender isso. Outra coisa, sabe esse momento que você está passando agora, não tem grana, está endividado, está complicada a coisa? Deixa eu te dizer, Gideão, quando Deus chama ele, e ele no fim, depois de pedir provas para Deus, ele vai lá e ele chama lá 30 e poucos mil homens lá, e para a guerra, fala, ó, vamos para a guerra, o Senhor é conosco. E aí o Senhor olha para ele e fala assim, o que é isso aí, Gideão? Não, juntei os homens aqui para a gente ir para a guerra, só não falou? Mas 30 e poucos mil? Não. Porque assim, se você for com 30 e poucos mil, do outro lado tem 30 mil, 32 mil, você vai acabar achando que, isso não está na Bíblia, tá? Isso é versão Resende. Você vai acabar achando que você venceu a guerra. Não. Vamos reduzir. E aí Deus pede para ele fazer algo, e o número de 30 e poucos mil diminui. Cai ali bastante, menos da metade. E aí Deus olha para ele e fala, não, calma aí, ainda é muito, porque tu vai lutar com 30 e poucos mil, e você mesmo estando com 10 mil, você pode achar que, ok, acontece, né? Foi a estratégia que fez a diferença. Então não, pode reduzir. E Gideão vai para a guerra com 300 homens, o outro lado tinha milhares, e ele está com 300 homens. Do outro lado tinha milhares, capacitados, homens de guerra, equipados, e ele com 300. Aqui fica claro que ele só venceu porque Deus era com ele. Não havia uma forma de vencer essa guerra se Deus não estivesse com ele. Então presta atenção, quanto mais na lona você está, quanto mais endividado você está, quanto mais estagnado você está, ali é um terreno fértil para que Deus possa ser glorificado na sua vida. Se você está entendendo, coloca uma mãozinha aqui. E a gente explica muito sobre o que nós passamos na nossa vida e como Deus se apresentou na nossa vida. Olha só, a Ingrid, por exemplo, é uma das pessoas que conheceu a gente há mais de 20 anos. Existem muitas pessoas que nos conheceram. Não era possível, há 20 anos atrás, você imaginar que nós poderíamos estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Autor de livro, ministrante em vários lugares, empresário. Ontem eu estava numa live com o pastor Josué Gonçalves, Ariane Marques, casal cheio da graça. Era impossível imaginar isso. Gente, hoje eu moro num lugar que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar. Vou mudar aqui para vocês. Hoje está chuvoso aqui, mas eu vou mudar para vocês terem uma ideia. Gente, olha o meu quintal, olha que coisa extraordinária. Né? A Ingrid conheceu um pouquinho da minha história, e se tivessem aqui pessoas que conheceram um pouco mais, esse cara aqui é o cara que morou numa casa que não tinha água, não tinha luz, que com 8, 9 anos faltava papel higiênico, e olha onde o Senhor nos trouxe. Então é que quem olha para a minha vida fala, não, esse cara, isso não pode ter acontecido, não foi na força dele, não foi na força do meu braço. É isso que acontece com Gideão, quando com 300 homens, ele vence um exército capacitado do outro lado. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui, ó, coloca o amém e fala, eu recebo, eu creio, eis-me aqui, Senhor, qual é o desafio? Me aponta aqui que eu quero essa lição, eu quero isso para a minha vida. Então é muito importante que nós entendamos isso. Lá em Juízes 7:2, e disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Ou seja,
Ou seja, o Senhor disse para ele, não, você está com muita condição, pode parar. Não, muita formação, MBA, renda muito grande. Não, isso aí ninguém vai entender que fui eu que fiz na sua vida. Eu quero é você quebrado, eu quero é você que está estagnado, eu quero é você que veio de uma família pobre, eu quero é você que não tem estudo, eu quero é você que não tem preparo, que eu quero fazer algo na sua vida que as pessoas vão olhar e vão dizer, só pode ser Deus, é milagre o que aconteceu. Foi isso que o Senhor fez com Gideão, e nós podemos aprender essa lição com Gideão. Então vamos lá, Gideão começou com 32 mil soldados, mas Deus reduziu seu exército para apenas 300 homens. Isso nos ensina que não precisamos de grandes recursos para vencer, mas sim da presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes Deus nos permite passar por situações onde não há lógica humana, para que fique claro que a vitória vem dele e não da nossa capacidade. Presta atenção, você vai precisar agir, vai precisar ler, vai precisar fazer uma planilha, Gideão precisou ir para a guerra, ele não ficou deitado na rede não, e a vitória veio, ok? Mas a vitória vem do Senhor. Quem nos capacita é o Senhor. O que você precisa ter é o Senhor. É muito mais importante ter o Senhor na sua vida do que uma grande formação, um grande emprego, uma grande renda para poder vencer. Presta atenção, é muito mais importante. É por isso que nós dizemos, não tem problema nenhum você ter uma grande renda, não tem problema nenhum, mas você precisa ter o Senhor. Isso é que é o importante, essa é a base de verdade. Então é muito importante. Deus confirma a sua vontade para aqueles que têm dificuldade em confiar. Lá em Juízes 6, do 36 ao 40, Gideão pediu 2 sinais com velo de lã, para ter certeza que era Deus quem estava falando. Deus, com paciência, respondeu suas dúvidas. Nós não podemos ficar aqui pedindo mais provas. Mas Deus conhecia o coração de Gideão. E naquele momento, o Senhor deu as provas que Gideão pediu para que ele entendesse que era ele e que ele podia seguir firme. Então, Deus entende as nossas limitações e muitas vezes confirma a sua vontade de formas que possamos compreender. No entanto, não podemos viver apenas de sinais, mas devemos desenvolver uma fé madura para confiar na palavra de Deus, mesmo sem evidências visíveis. Eu já disse isso, mas quando a gente vivia o melhor momento da nossa vida em Santos, servindo numa igreja que crescendo, uma igreja que está vivendo um avivamento em Santos, que é a Lagoinha Santos, a gente ajudando muito o pastor lá, no nosso trabalho as coisas acontecendo, a nossa casa era a melhor casa que nós tínhamos morado até então, muitos amigos, muitos irmãos na fé, vivendo o melhor momento, meus filhos super adaptados, tudo lindo, quando o Senhor nos dá uma direção, que é para nós virmos para Bragança. E aí a gente nem entendeu, falou, vou fazer o quê em Bragança? Eu não conheço, Gente, as coisas estão indo tão bem aqui, por que eu vou para lá? E nós pedimos prova ao Senhor, nós dissemos, Senhor, se é para a gente ir, a gente gostaria que fosse desse jeito, uma casa assim, dessas condições, e a gente foi pedindo provas ao Senhor, e todas as provas, o Senhor não deixou dúvidas de que era de fato. A gente falou, Senhor, me dá uma prova. E aí acontece uma prova para nós, algo que eu e a Ana, a gente olhou um para o outro, falou, não, se é para ir agora, eu quero, vamos ver se acontece isso. E aí foi acontecendo. Então, aconteceu conosco o que aconteceu com Gideão. Importante a gente entender, aqueles improváveis, eu e a Ana somos 2 improváveis, e o Senhor quis nos colocar nessa missão, e é por isso que nós estamos aqui com esse desejo ardendo no nosso coração, desse movimento para acabar com essa maldição do endividamento e da estagnação financeira. E aqui tem um pontapé inicial, que é esse livro, que está lá na minha bio. A gente já está mandando para quem já fez a compra, e a gente vai estar fazendo o lançamento nos próximos dias, ok? Então, muito importante que a gente entenda, Gideão foi capacitado, ele foi escolhido e depois capacitado. Então fique tranquilo, se você está num deserto, se você está passando um momento difícil, isso não vai impedir que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então, eu quero resumir aqui
A história de Gideão e algumas lições rápidas. Deus nos vê além das nossas limitações e nos chama para grandes coisas. É isso que Deus está fazendo contigo hoje, ok? Ele vê além das suas limitações. Você não se sente capaz, mas Deus já viu o seu potencial e é por isso que Ele chama você para fazer grandes coisas. Nem você acredita na missão que Deus te deu que você seria capaz de realizar. Mas o Senhor está te chamando e Ele vai te capacitar. Então vamos lá. Nossa força vem de Deus, não de nós mesmos. Não porque eu não tenho dinheiro, não porque eu não tenho condição, não porque eu não sei falar em público, não porque eu não sei palestrar, eu não sei ministrar, não importa. Sua força não vem de você, vem de Deus, ok? Aqui um cara tímido que eu tinha vergonha de falar com mais 2 pessoas. Hoje, graças a Deus, eu já falo para centenas de pessoas. Então, assim, não sou eu, é o Senhor através de mim. 3, precisamos remover ídolos e obstáculos internos antes de vencer fora. A primeira guerra se vence dentro, não fora. Então, não gosto de fazer planilha, mas vou fazer. Não gosto de ler, e eu vou te pegar pela mão. Na plataforma, nós vamos ter um momento onde nós vamos ler livros juntos, não só esse, nós vamos ler outros. Nós vamos ler Pai Rico, Pai Pobre, nós vamos ler Os Segredos da Mente Milionária, nós vamos ler O Homem Mais Rico da Babilônia, nós vamos ler livros juntos. Eu vou fazer uma resenha com vocês, eu quero te pegar pela mão, de fato, para que você entenda o poder dessa transformação. Vamos remover o vício de Netflix e outros vícios. Gente, eu já estou acabando, segura aí que eu já estou acabando. Deus às vezes reduz nossas forças para mostrar seu poder. Não importa que você está desempregado, não importa que você está devendo, não importa. É aí que Deus quer fazer um milagre. Lembra? Gideão tinha 30 mil homens à sua disposição, Deus reduz para 300, para ficar muito claro que era impossível um exército de 300 homens vencer um exército de 30 mil. Então assim, não tem jeito. Alguém não vai dizer que foi Deus? Então sabe você sair dessa situação de endividamento, de estagnação, dessa história de vida sua e viver o que você tem para viver? Pois é, as pessoas vão olhar e você vai glorificar o nome de Deus através da sua história. Como pode esse endividado, esse estagnado, esse incapaz se transformar no que se transformou e abençoar a vida de tantas pessoas como abençoou? Só Deus para fazer esse milagre. Ele confirma sua vontade para quem tem dificuldade de confiar. Ah, mas eu não sei se sou eu mesmo, mas não sei se é a voz de Deus. Pois é, fica tranquilo, Deus confirma. Ore, peça a Deus, jejue, ore, leia a palavra e o Senhor vai confirmar para você de que é Ele que está te direcionando. A obediência a Deus nos leva à vitória. A única coisa que você não pode fazer é desobedecer e sair do caminho. Você precisa obedecer a Deus e fazer o que Ele está te pedindo para fazer, o que Ele está te orientando. E a glória pertence a Deus e não a nós. Algo importante, quando você vence, há uma tentação. As pessoas vão te elogiar, vão te reconhecer, vão dizer que você transformou a vida delas, vão dizer que... E o importante é você entender, essa glória não é sua, é de Deus. Cuidado, porque o sucesso, ele é uma grande armadilha para que a gente possa cair em tentação. Então, muito importante que a gente possa entender quão rica é essa história toda de Gideão.